Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia, com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez no início desta manhã para refletirmos, meditarmos a Palavra de Deus e convidamos você aí para permanecer conosco, fique conosco participando desse momento aí de meditação, reflexão da Palavra de Deus, nos preparando para a nossa bênção do dia. O Evangelho de hoje é de Lucas 6, capítulo 6, versículos de 12 a 19, que traz para nós a seguinte mensagem. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira, toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e todos ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, o que mais eu gostaria aqui de destacar no Evangelho que me chama a atenção para nós hoje, é interessante que antes de Jesus chamar, como nós ouvimos hoje o Evangelho do chamado dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Jesus, diz a palavra que Jesus tinha um grande grupo de pessoas que o seguiam. Eram mais do que os 12 apóstolos. Então, Jesus, não só os 12 apóstolos seguiram Jesus, mas tinham outras pessoas, como vimos no Evangelho, que seguiam Jesus, que caminhavam com Jesus, que ouviam Jesus, que acompanhavam Jesus nas suas caminhadas, no seu processo, enquanto ele esteve aqui conosco, anunciando a palavra de Deus. Mas ele quis chamar, como nós ouvimos, 12, para que esses fossem mais próximos, mais íntimos dele, para estar mais próximo dele, que são os 12 apóstolos, como nós ouvimos o nome aqui. E Jesus, como ouvimos no Evangelho, chamou pelo nome cada um deles. Então, eram pessoas já conhecidas, íntimas de Jesus, e ele quis assim legitimar, certificar desta proximidade, desse contato, dessa intimidade que eles tinham, e Jesus então chamou para que eles estivessem com ele e para viverem mais proximamente, mais intimamente esta missão que Jesus queria confiar a eles. E aqui é interessante, o Evangelho nos chama que antes de Jesus chamar os discípulos, nos ensina o Evangelho hoje, ele primeiro fez com que os discípulos passassem por esse processo, como vimos no Evangelho de ontem, de assim fazerem a experiência do amor, da misericórdia, fazerem a experiência realmente de viverem a misericórdia de Deus. E Jesus foi ensinando os discípulos como que eles deveriam de ser, como que eles deveriam de agir na missão. Então, antes dele chamar, Jesus já foi ensinando os discípulos como ele gostaria que eles fossem, quais as atitudes que Jesus gostaria que eles tivessem. Então, aqui, o Evangelho nos chama a atenção, dizendo que ele chamou os discípulos para que eles fizessem o mesmo que ele fazia. Então, para que eles dessem continuidade. Mas como é que eles poderiam dar continuidade? Eles precisavam primeiro aprender. Então, isso é importante. Como é que eu e você hoje vamos dar continuidade às ações de Jesus nos nossos dias, se nós não sabemos? Então, nós também precisamos aprender com Jesus. Então, por isso é importante a nossa intimidade, nossa proximidade, nossa vida de oração, nossa disposição de ouvir e cada vez mais ouvir a palavra de Jesus, de refletir, de meditar a palavra de Jesus, de deixar que a palavra de Jesus ela vá tocando no nosso coração, na nossa vida,
E com isso, nós vamos criando essa intimidade com Jesus, e não só tendo uma intimidade, uma proximidade com Jesus, mas vamos também aprendendo a ter as mesmas atitudes de Jesus. Nós vamos nos configurando as nossas ações, nossas atitudes, as atitudes de Jesus. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Inclusive, no final de semana passada, que nós iniciávamos o mês da Bíblia, o mês de setembro, o mês da Palavra de Deus, eu falava, que a gente precisa ter a Bíblia nossa na mão, não na estante. Porque quando a Bíblia está na nossa mão, ela está mais próxima do nosso coração. E quando a Palavra de Deus, a Bíblia, chega no nosso coração, nossas ações também se tornam vida através daquela palavra. Então, quando a Bíblia na mão, chega no coração, ela se transforma em ação, em atitude. Então é isso que a gente precisa também ter presente na nossa vida. Então que nós possamos assim viver isso como cristãos. Ouvirmos, aprendermos de Jesus, para que nós possamos assim também praticar aquilo que Jesus nos ensina. E praticando aquilo que Jesus nos ensina, nós vamos, como o Padre já disse, configurando a nossa vida, a vida de Jesus. Vamos nos tornando semelhantes cada vez mais a Ele. E é isso que Jesus espera de cada um de nós hoje, que Ele nos chama também a sermos seus discípulos e discípulas nesses dias, nesse tempo em que nós vivemos hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu a Bênção do Dia, aqui na Vale FM, com o Padre Elisandro Scarsi.